Bora lá, galerinha! Animais que não existem, do canal do Semideus. Tá uma interrogação ali bastante curiosa. Um vídeo bem interessante do Semideus que eu escolhi pra gravar aqui com vocês hoje. Que rima demais. Eita, carregou só agora meu negócio do Pix aqui do lado. Não liguem, eu abri o OBS, já cliquei pra gravar. Um vídeo bem interessante que apareceu aqui do Semideus, né, cara? Vocês sabem que eu tava numa vibe bastante aí envolvendo animais. Tanto que eu criei meu iceberg lá e tal, estou testando todo o vídeo. E, aliás, se você não viu, pelo amor de Deus, veja lá, me dê uma força aí, que acho que se você se interessou por esse vídeo é porque você se interessa por esse tema de animais. Então, por favor, assista meu iceberg de animais extintos lá, que tá super legal. Mas fiquei curioso pra entender o que seriam esses animais que não existem, que inclusive ele postou no mesmo dia que eu, né? Que eu falei, caraca, eu e esse Semideus estamos com um pensamento aí interligado mesmo, né, cara? Impressionante. Eu achei legal, achei legal. Enfim, gente, se puder, vão deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem nada, deixa o like, se inscreva se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora então pra esse vídeo aí, descobrir que animais são esses que não existem. Criptídeos, talvez? Vambora, né? Bora! Semideus! Ok. Bora! Eita! Ok, né? Quando pensamos em criptídeos, que são criaturas que possuem relatos dos seus avistamentos, mas nunca foram realmente comprovados por existir, lembramos do pé grande ou de, sei lá, o sapo de Não, mas aquele ali existe mesmo, não? Overland. Criaturas que provavelmente não passam de histórias, já que seria algo bem bizarro a existência delas. Mas existem alguns criptídeos que são considerados criptídeos plausíveis, ou seja, criaturas que não seria tão absurdo se elas realmente em algum momento fossem comprovadas como reais, sendo que algumas delas existem até algumas supostas provas que elas realmente existiram em algum momento. Casos estes que estão relacionados a variações de animais que já conhecemos, que se tornaram míticos pela sua raridade, ou aparições de animais que são encontrados em lugares onde eles geralmente não são vistos. Então é por causa disso que no vídeo de hoje estaremos conversando sobre alguns animais que não existem. Ok, vambora! Interessante pra caramba o tema. São tipo criptídeos, mas criptídeos que tem uma plausibilidade maior, né? Que não são viajados, assim, tipo, sei lá, monstro Lago Ness, né? O primeiro animal que eu gostaria de falar aqui é o lobo andino. A história do lobo andino começa em 1927, quando um alemão chamado Lorenz Hagenbeck comprou uma pele de um suposto canídeo que ele adquiriu em Buenos Aires, na Argentina. Lobo, o negociante que vendeu essa pele para Lorenz afirmava que a pele foi retirada de uma espécie de canídeo que habitava a Cordilheira dos Andes, no Chile. Posteriormente, Lorenz levou essa pele de volta. O lobo nas Cordilheiras dos Andes, cara? Para a Alemanha e fez ela. Tipo assim, acho que até tem espécies de canídeos. Na verdade, nem sei se tem espécies de canídeos que habitam os Andes, né? A ser analisada em 1940 por um mastrozoologista chamado Ingo Kumbriegel. Ele analisou essa pele e constatou que ela se tratava de uma espécie que não havia ainda sido catalogada. Logo, ele descreveu o animal e deu esse nome científico para ele, ficando popularmente conhecido como o lobo andino. Sendo que nos Andes existem algumas espécies de canídeos, mais especificamente raposas, como a raposa cinzenta da América do Sul e a raposa colorada. Mas não então, é interessante que ele falou que o nome do bicho, deixa eu até voltar aqui, mano, é Dacinion, mano. Isso é interessante porque tá vindo muito na minha mente a história lá do lobo das Ilhas Falklands, que eu contei no meu vídeo. E que o nome científico dele era Ducinion alguma coisa, se eu não me engano, algo assim, né? E esse lobo das Ilhas Falklands, na verdade não era bem um lobo, né? Parecia mais uma raposa, né? A gente chama de lobo, mas na verdade parecia mais uma raposa. Ele tinha um parente no continente que era maior e que tinha mais aparência de um lobo, aparentemente, que também era desse gênero do Sinion. Aqui não é o caso, né? Da Sinion, mas... Ou eu tô confundindo, tô misturando as palavras. Mas de fato... poderia ser tipo esse animal que ainda tá vivo, né? Não sei. Não existe nenhuma espécie endêmica da região que podemos considerar de fato um lobo. Logo, essa descoberta chamou muita atenção. Porém, isso é bizarro, né, cara? Não existe uma subespécie de lobo cinzento mesmo que habita
Ou de lobo cinzento não, né? De lobo, de um lobo comum, né? Canis lupus, que habita a América do Sul, né? Enquanto a maioria dos continentes tem, né? Até a Austrália tem lá o dingo lá, que não é bem... Não é bem da natural, por assim dizer, mas tá lá, né? Também causando muita controvérsia. Tem os cachorros, se for o dingo, aqui tem os cachorros domésticos. Então, analisando essa pele, alguns cientistas né? começaram a acreditar que, na verdade, a pele do lobo andino era, na verdade, de um cão doméstico. Dando base para essa teoria, em 1954, um outro pesquisador alemão chamado Fritz Dierdelin analisou os pelos presentes naquela pele, dizendo que eles eram parecidos com a de um pastor alemão. No entanto, o próprio Ingo Krügel afirmava que em 1935 Mas aquela pelagem ele ali, adquiriu um crânio de um canídeo que também teria sido encontrado nos Andes, que ele relacionava ao lobo andino. Esse crânio tinha uma descrição muito parecida com o crânio de um lobo guará, que é um canídeo endêmico daqui da América do Sul, mas que não é encontrado na região dos Andes, dando a ideia de que o lobo andino seria um parente ou até uma subespécie do lobo guará, que seria encontrado nas cordilheiras. Que fosse mais baixo e com uma pelagem escura. Por que eles desenvolveriam uma pelagem escura nos Andes, né? Não sei se faz muito sentido, mas poderia ser um lobo com simplesmente um exemplar que a gente pegou e teria excesso de melanina ali no pelo, né? Igual, sei lá, as onças, tem onça Pantera Negra e tal, né? Poderia ser, né? O que poderia ser também, no caso, ser um pastor alemão com uma pelagem escura, né? Também poderia ser mesmo, mas, pô, parece claramente um lobo ali pra mim naquilo ali, né? Simplesmente desapareceu em algum momento e nunca mais foi encontrado. E até mesmo... olha isso, cara, isso que não é um pastor alemão, né, cara? Me desculpa aí, cara, mas... Caraca, mais recentes feitos no ano 2000, não foi possível classificar com exatidão de qual espécie pertencia aquela pele, já que ela estava muito contaminada com DNA humano, de cães e até de porcos. Logo, até hoje, não se sabe com exatidão da onde veio essa pele e de que animal ela pertencia. O fato é que o lobo andino atualmente não é considerado uma espécie que existiu algum dia. Afinal, nenhum espécime dele foi propriamente capturado em fotografias ou vídeos, tampouco capturado e estudado. Interessante pra caramba, cara, porque... Só que é curioso, porque lobos são animais que geralmente costumam andar em grupo, né, em matilhas, né, cara? Então é estranho um animal como esse não ter sido mais avistado, né, se ele existe. Mas, pô, claramente isso aqui, cara... eu acredito fielmente aí que isso aqui é uma pele de um lobo, né, cara, e não de um cachorro, né? Pode ser que um cara aí simplesmente vendeu a pele pra ele mentindo aí, que era de um lobo ali do Chile, quando na verdade era um lobo que foi importado aí, né, com a pele. Bom, não sei, mano, é estranho pra caramba, né? Só que também a gente não sabe o tamanho, né? Aqui parece que é enorme, daí vai o cara do lado, é o tamanho de um pug a parada, né? A pelagem, né? Parece que é enorme, mas que é um baita no lobo, né? Eita! O outro caso se trata do leão malhado, também conhecido como marose. Essa é uma suposta espécie de felino semelhante em estrutura corporal a um leão, que apresentaria manchas na pele semelhantes à de um leopardo. Ao contrário dos leões típicos, os leões malhados machos teriam jubas muito pequenas ou mesmo nenhuma, o que os distingue ainda mais dos seus parentes que vivem na savana. Os avistamentos dessa espécie aconteceram principalmente em regiões montanhosas do leste africano, como é o caso do Monte Aberdare, no Quênia. Essa espécie seria bastante adaptada a regiões de alta altitude e florestas densas. Inclusive, o nome marose vem da língua local do Quênia e pode ser traduzido como leão solitário, evidenciando o seu comportamento de não andar em grupos, ou raramente andar em grupos. Sendo que os... O leão é o único desses grandes felinos aí que anda em grupos, né, cara? A onça, o tigre, todos andam bem solitários, né, cara? Diferenciavam as três espécies, tendo nomes em específicos para o leão, o leopardo e o marose, os tratando como coisas separadas. O principal encontro de um leão malhado com um ser humano aconteceu em 1931, quando um fazendeiro estabelecido no Quênia chamado Michael Trent atirou e matou 2 indivíduos que seriam dessa espécie, justamente no Monte Aberdare, a mais de 3.000 metros de altura. Uma pele foi recuperada desses espécimens abatidos. Tá provado então.
então, Isso que realmente mostra caraca, manchas claramente parecidas com a de um leopardo ou até de um leão jovem. Tem até a juba aqui, olha só, tem até a juba. Que costumam desaparecer logo quando juba o animal pequena, chega como até a tava descrita, maturidade, sendo que, aparentemente, essa pele pertencia a um espécime adulto. Prova Mas tem, apesar cara. desse material Olha ter só, sido recuperado, a incrível. partir de estudos feitos em cima da pele, não foi possível dizer que aquele material pertencia a uma espécie ainda não documentada pela ciência. Dado a Mas aí que tá. Peraí, vamos ver o que eu ia falar. descrição física desse tal Marose, muitas pessoas traçam paralelos entre o leão malhado e um híbrido de leão. Não, eu tenho outra suposição, cara. Pô, pode ser simplesmente uma subespécie do leão tradicional, o Pantera Leo, né, cara? Uma subespécie dele, como eu expliquei lá no meu vídeo. Eu não vou explicar o que é subespécie, porque você vai assistir meu vídeo mais iceberg lá pra descobrir o que é uma subespécie. Pode ser uma subespécie de leão que simplesmente tinha essa pelagem dessa cor e que foi extinta. Tinha uma população muito pequena nesse período e foi extinta, né, cara? E daí não adiantaria você fazer estudo genético, porque na genética, basicamente, daria meio que é um leão, sabe? Daria a mesma coisa ali. Tipo, porque é um leão, só que é só com uma pelagem diferente, uma subespécie, né? E leopardo. Esse tal híbrido Caraca, realmente existe e se sentido, chama Leopon. Porém, aparentemente, esse híbrido não é encontrado na natureza ou é extremamente raro, com exemplares sendo vistos apenas em cativeiro. Sendo que... Acho esquisito, mas até pode fazer um certo sentido, porque como foi dito, era um animal solitário. É estranho se fosse uma subespécie e ele não tivesse o comportamento tradicional dos outros leões, né? Esses tais animais também costumam ser inférteis. Logo é meio também difícil esse é um surgir ponto, uma comunidade desses animais híbridos. Então, por causa disso, a existência irado, do leão hein? malhado ainda é considerado apenas uma lenda local. Sendo que existem histórias de outros animais de existência não confirmada que são considerados híbridos, como é o caso do koala kamba, que seria um híbrido de chimpanzé com gorila, que aparecia em histórias dos nativos do interior da África, pelo menos desde a segunda metade do século XIX. Esse animal também nunca foi encontrado. Mas ainda falando... é mais bizarro ainda, não sei se é possível isso, cara? de felinos, existe um caso de uma possível espécie não documentada que habita territórios da Amazônia brasileira, que ficou popularmente conhecida como a onça canguçu. O animal foi descrito pela primeira vez pelo primatologista holandês negra, né? naturalizado brasileiro Mark von Rosmalen, um pesquisador de renome internacional que já ajudou a documentar diversas espécies novas de primatas que habitam o território nacional. Ele descreveu a onça canguçu a partir de relatos do seu avistamento por habitantes locais. Mas relatos é tenso porque não foi ele que viu, né? Segundo esses relatos, a onça canguçu se assemelha bastante a uma onça pintada, porém um pouco maior do que ela, tendo uma pelagem negra, assim como uma onça pintada melanística, só que sem manchas aparentes, tendo também parte dos pelos brancos na parte inferior do corpo. Segundo os... isso sim é estranho, porque de fato poderia ser só uma onça melanística aí, só que muito grande, e é isso, mas essa faixa branca no peito é curiosa, né? Não sei se seria possível. Relatos coletados por Mark, uma garota de apenas 9 anos foi morta por um par desse tipo de onça. O relato era da menina. Também, em outro relato, os moradores conseguiram roubar um filhote da espécie que foi pego enquanto os pais desse filhote nadavam em um rio. O filhote, no entanto, morreu logo depois. Os avistamentos foram feitos principalmente nas margens dos rios Aipuanã e o rio Madeira. O próprio Mark afirma nunca ter visto pessoalmente uma onça canguçu, porém ele tem alguns restos mortais que supostamente são dessa espécie, como um crânio e uma pele do animal, porém sua existência ainda não foi confirmada. Mas não fizeram testes naquele crânio ali, né, cara? Pô, isso aqui eu vou torcer pra caramba que seja animal, porém, que seja real, hein, cara? Pô, que animal maneiro, se o Brasil tivesse mais uma espécie dessa, seria muito incrível. Aliás, deixa aqui nos comentários, vocês acham que é possível que ainda exista alguma espécie de animal grande aqui no Brasil, na Amazônia, principalmente, que ainda pode ser descoberta, né, cara? Com certeza animais pequenos tem muitos ainda, né? Sapos, lagartos, deve ter muita coisa que a gente não descobriu ainda lá nos meandros da Amazônia. Agora, e animais maiores? Vocês acham que existe alguma possibilidade de existir uma onça como essa? Ou sei lá, uma espécie que seja relativamente maior do que a gente vê aí, né, cara? Não tô dizendo uma preguiça gigante, um tatu gigante, mas algo, tipo assim...
sei lá, do tamanho de uma capivara, de uma anta, assim, vocês acham possível ainda ser encontrado? A existência ainda não foi confirmada. Mas com certeza o felino Ok, mais esse eu tô procurado que curioso da existe thumb. é o tigre maltês. As histórias sobre o tigre maltês nos levam até o sul da China, onde existe a lenda de uma variação do tigre que possui uma pelagem azulada. Essa variação do bonito, tigre hein? foi avistada pela primeira vez em 1910 por um capitão da marinha e missionário americano chamado Harry Caldwell, enquanto ele explorava o interior De ser da marinha pode ser história de marinheiro, né? da China. Ele diz ter avistado esse tal tigre azul nas proximidades da cidade de Fuzhou. Harry Caldwell até mesmo escreveu um livro contando sobre esse encontro. Posteriormente, o tigre maltês teria sido visto novamente durante os anos 50, a partir de um relato do filho de um homem que serviu na Guerra da Coreia, que afirmava ter avistado um tigre azulado na zona desmilitarizada da Coreia. Também havendo algumas histórias que esse tigre poderia ser visto também na Birmania, atual país Myanmar, sendo considerado um animal místico dentro da cultura chinesa. No entanto, nunca foi comprovado a existência de um tigre azul, já que nenhuma pelagem foi encontrada ou um espécime vivo foi capturado ou registrado em foto ou vídeo. Atualmente, alguns acreditam que o tigre maltês poderia ser uma variação extremamente rara dentro da subespécie de tigre conhecida como tigre do sul da China. Mas seria possível uma pelagem azul aparecer, né, cara? Que atualmente é a subespécie mais ameaçada de extinção do tigre no planeta, tendo um habitat extremamente restrito no sul da China, com pouquíssimos exemplares da espécie conhecidos. Na verdade, a população do tigre do sul da China já foi extinto na natureza, sendo encontrado apenas em cativeiro, com cerca de... então todos os animais dessa espécie estão catalogados hoje, eu imagino. de 100 então, exemplares conhecidos. Logo, dado ao fato da bad própria espécie, vibes, hein, cara? onde essa rara variação ser por si só uma espécie rara, não dá para comprovar a existência da variação do tigre azul. Outras teóricas variações... Interessante, né, cara? Porque seria, tipo assim, uma variação que é possível, que talvez fosse possível um tigre ter, talvez seja o relato seja verdadeiro, só que é muito, muito, muito raro. E como existem pouquíssimos indivíduos dessa espécie, a chance de aparecer é minúscula, né, cara? Talvez seja, cara, que fantástico. Imagina um tigre azul, né, cara? Que coisa linda, mano. Quem sabe um dia também apareça. São consideradas lendárias, como é o caso do tigre negro, ou tigre melanístico. Ao contrário das onças, nunca foi encontrado um tigre com uma pelagem completamente negra. Por que isso é tão comum nas onças e tão raro em outros, tipo leão e tigre? Alguém sabe? Existem, no entanto, isso aqui é bem tigres impressionante. que têm parte Maneiro, do seu pelo mais escuro, com as listras maiores do que a maioria dos exemplares da espécie. Bonito, que também né, são bastante... Eu já vi um tigre uma vez quando era criança no zoológico aqui de Curitiba. Raros. Esses tigres em específicos são chamados de tigres pseudo-melanísticos. Irado, hein? Eu tenho que ir lá nesse zoológico. Eita, que susto, cara. Eu tenho que ir lá no zoológico de Curitiba qualquer dia aí, mano. Os caras construíram todo um espaço novo pra felinos lá. Tipo, construindo um espaço todo novo lá pra onça. Tem até uma onça negra agora lá, mano. Aquele lá, Vitória. Mas antes, mano, deixa o like, se inscreva no canal que não custa nada, tá bom? Por favor, faz isso por mim, mano. Me ajuda aí que vai me deixar muito feliz, tá bom? Bora. E um possível animal que habita os mares que cai nesse conceito é o golfinho rinoceronte, ou Rhinoceros dolphin. Esse foi o nome dado a uma suposta espécie de golfinho que foi avistada em 1828 pelo zoólogo francês Jean-René Coix e o naturalista Joseph Gaimard, enquanto os dois faziam uma viagem de barco até o leste da Austrália. Nessa viagem, ambos afirmaram terem visto um par de golfinhos que tinham duas barbatanas dorsais na parte superior de seu corpo, em contraste com a maioria dos golfinhos, se não todos, que tem apenas uma barbatana. Essa barbatana adicional ficava próximo à cabeça do animal, fazendo assim eles parecerem um rinoceronte, que tem 2 chifres em sua cabeça. Esse foi o único avistamento conhecido desse tal golfinho rinoceronte, que posteriormente ganhou esses 2 nomes científicos de forma... Só que assim, né, cara, no fundo do mar a gente sempre tem a mente aberta, né, porque a gente sabe que lá praticamente
teoricamente tudo é possível, forma né? informal. Ainda de E assistir, né? obviamente Tudo não, né? Vai, sei lá, o The Bloop. está nesse vídeo, a sua Bem existência que tem não é provas do The confirmada, Bloop, né? havendo diversas hipóteses que tentam explicar o que o grupo de pesquisadores de fato viram naquela viagem a barco. Alguns dizem Eu que acho que eles estavam vendo miragem já de tanto tempo em cima de um barco, né? Que lá todo dia, lá tontão, lá eles viram na viram... verdade um grupo de Já tava tubarões, conseguindo que ver algumas verdade. espécies realmente Faz possuem sentido duas mesmo. barbatanas. Também existe na ideia de que o que eles viram foi Ou poderia ser o rabo, né, cara? Eles viram o rabo e a barbatana da frente, já que isso daqui é bem menorzinha, eles né? realmente possuem duas barbatanas. Também existe na ideia de que o que eles viram foi, na verdade, um produto de uma ilusão de ótica, causada por dois golfinhos nadando juntos. É o mais provável, na verdade, né? Que aquele já tava lá no mar, lá doidão, né, cara? De tanto tempo naquilo lá, vomitando, não sei o quê. De repente passou dois golfinhos na frente. Pô, caraca, cara, na mente deles o bagulho se fundiu, tá Mas ligado? não se sabe ao certo. Também tem um caso parecido que se trata da baleia de Giglioli, que também seria uma baleia com duas barbatanas dorsais, que teria sido avistada em 1867 pelo entomologista Enrico Giglioli, nas águas ao oeste do Chile, no Oceano Pacífico. Também chamando a atenção por nas careca águas e de bigode, esse é o futuro do Vani. ao oeste Olha aí, do ó, Chile, é assim no que eu vou ser Oceano quando for Pacífico. velho, mano. Também chamando a atenção por ser a única baleia que teria duas barbatanas dorsais. Mas essa espécie também nunca foi confirmada por existir. Mas cientificamente falando, eu acho que isso daí seria bem difícil de rolar, né, cara? Eu não sei como é que funcionou essa criação dessa barbatana em cima aí das baleias, cara. Eu não faço ideia realmente, né? Parece bem curioso, né? Eita! Ok. E agora, seguindo em frente, vamos falar de um criptídeo que suas histórias vêm do Vietnã e do Camboja. Nesses países existe a história de um bovino conhecido como Kitin Voa. O Kitin Voa é descrito como um animal semelhante a um boi que tem grandes chifres distorcidos que podem chegar até 45 centímetros de comprimento, também tendo pelos manchados. Também é dito que o Kitin Voa foi avistado comendo cobras, sendo um possível predador desse tipo de animal. A principal, digamos, evidência da existência do Kitin Voa vem de um par de chifres que o biólogo Wolfgang Peter comprou em um mercado em Ho Chi Minh City. Mas com todo respeito, isso aqui tá parecendo muito, eu não sei se vai ser isso, foi isso, eu vou estar muito certeiro, mas tá parecendo muito um crânio aí de boi que enfiaram dois chifres de cabra aí nele, né, cara? Tem umas cabras que tem uns chifres parecidos com esse, bem retorcidos, né? No Vietnã. Ele mesmo não conseguia identificar aquele par de chifres e acreditava que poderia pertencer a uma espécie não catalogada, o tal do Kitin Voa. Porém, em pesquisas posteriores analisando esses chifres, se acreditou que, na verdade, eles são chifres de gado doméstico ou de chifres. Se acreditou que, na verdade, eles são chifres de gado doméstico ou de um búfalo d'água que foi modificado por mãos humanas para ser usado como uma espécie de talismã. Logo, a existência do Kitin Voar não passaria de uma lenda local. Porém, elementos dela podem ter surgido de fatos, como é o caso de bovinos comendo cobras não ser um comportamento tão incomum assim, já que já foi documentado vacas comendo cobras. Faz sentido mesmo, né? Porque a cobra tá lá comendo pastão, de repente tem uma cobra no meio, ela nem vê, né, cara? Algo parecido com isso. E também na região existe uma espécie extremamente rara de bovino chamado couprey, que habita o sudeste asiático, ou habitava, já que esse bovino não é visto desde 1969. Apesar disso, ele ainda não foi considerado extinto, sendo atualmente classificado como em perigo crítico de extinção. É bem impressionante, né? Porque geralmente eu já ouvi falar que depois de 50 anos eles... Tipo assim, depois de 50 anos que não tem um avistamento, eles consideram extintos, né? Porque faz sentido você esperar um tempo, porque mesmo que você acha que o último indivíduo faleceu, ainda pode existir na natureza, em algum lugar super isolado ali, uma população que você ainda desconhece. Então tipo, os caras dão um tempo, tipo 50 anos, para aparecer na natureza. Se não aparecer, eles declaram como extinto. E tem algumas espécies que de fato voltam a aparecer, né? Lá na Austrália, se não me engano, teve uma história de um bicho tempo atrás que
que reapareceu lá depois de muito tempo, tipo uma ave, se eu não me engano. Tem gente que tem a esperança até hoje do Tilacino lá, o lobo da Tasmânia, aparecer ainda, né, cara? No entanto, existe uma alta possibilidade da espécie já ter sido extinta. Na verdade, isso de declarar um animal extinto anos depois do seu último avistamento comprovado é bastante comum. Isso aconteceu inclusive com a espécie de pica-pau chamada pica-pau do bico de marfim, que foi recentemente declarada extinta depois do seu último avistamento nos Estados Unidos ter acontecido em 1944. Inclusive, alguns lugares falam que foi essa espécie que inspirou a criação do personagem pica-pau. Muitos parecido não, hein? Relacionam a lenda do Kicking Voar com mas eu sei se tem um pica-pau que seja mais parecido que aquilo esse também, tal né? Coolprey, apesar dos dois terem algumas diferenças físicas. No entanto, os dois podem muito bem ser o mesmo animal, mas isso não é confirmado. Verdade, esse né, caso é bastante parecido com o lobo andino, mencionado no início do vídeo. Mas esse do lobo me pegou, essa pele é muito bizarra mesmo, com né, cara? ambos estando relacionados a uma suposta evidência desse tal animal. E existe um outro caso semelhante que é conhecido como as presas de Rothschild Neville. Essa história nos leva até 1904 na Etiópia, quando o barão Maurice de Rothschild e o zoólogo francês Henri Neuville compraram partes de uma presa de um animal não identificado em um comércio de marfim no país. Essa tal presa parecia vir de um animal semelhante a um elefante, porém com algumas características diferentes, como sendo mais curvada e também mais pequena. O barão Rothschild ainda acreditava que aquela presa viria de uma espécie de elefante que habitava os rios e lagos, espécie essa que ele nomeou como Colossocheros, um mastodonte um pouco, que andaria pelos rios africanos e teria suas presas apontadas para baixo, como mostra essa ilustração, sendo um animal possivelmente extinto. Aliás, no meu iceberg eu não falei sobre os mastodontes, né, cara? Você tinha espécies de mastodontes aí que habitavam o Brasil, né, cara? Tinha uma que era sobrevivente até da época que os indígenas chegaram, né, cara? Mas eu deixei de lado porque eu já tinha colocado o mamute e eu quis dar uma variada no tipo de bicho também, né? Eu coloquei até o taxodonte que habitou o Brasil, né, cara? Eu achei que ele era mais legal do que o mastodonte. Tipo assim, o mastodonte é um animal que, tipo assim, que é legal, mas sei lá, tem elefante hoje em dia ainda, então, não sei, mano. Era só um elefante pequeno, era meio que um elefante pequeno e meio com a cabeça assim, né, tá ligado? Talvez desapareceu da face da Terra há milhares ou até milhões de anos atrás, pertencente à família dos proboscídeos, a mesma família do elefante. Apesar de dizerem que ele possivelmente seria um animal extinto, ele se assemelha bastante a criaturas que eram descritas por habitantes locais, sendo que alguns até mesmo levantam semelhanças entre o Colossocheros com um gênero pré-histórico chamado Dinotério, que viveu durante o Mioceno e é caracterizado por muito tempo atrás, né, cara? ter sido uma... Mas também, cara, o dente de marfim é algo que até hoje acham de mamute lá, então pode ser simplesmente um dente de marfim que ficou fossilizado, não? Animal que possuía presas apontadas para baixo. Pode ser, mano. O Dinotério não quer dizer que o bicho tá vivo ainda, também né? Só está dentro da família dos proboscídeos. E mesmo com essas alegações, investigações científicas sobre a presa de Rothschild Neville produziram resultados não satisfatórios, gerando debate sobre a sua autenticidade e a existência da criatura que ela representa, fazendo com que até hoje não sabermos qual é bonitinho, né? Podia existir esse elefantinho e aí. se ela realmente pertencia a um animal ainda não documentado. E algo de estranho que aconteceu com a presa é que ela simplesmente desapareceu em algum momento do século XX, já que em uma data não especificada, a presa foi dada ao Museu de História Natural de Paris, na França. E após ela ser dada ao museu, a partir de um certo momento, ela nunca mais foi vista por ninguém, até hoje tendo um desaparecimento bastante misterioso, impossibilitando dela ser estudada hoje em dia. Tem cara de eles sabem isso daí, hein, cara? Que a existência desse tal Colossocheros não seja confirmada. Ou eles não querem que a gente saiba, né? Já que nenhum outro fóssil da criatura jamais foi encontrado. Doideira, hein, cara? Muito interessante, muito interessante. Toyota Corolla? Que isso? Então eu acho que é isso. Esses foram alguns animais que não existem. Eu sou muito fã dessa ideia toda legal, de hein, cara, também. Eu e curto essa pra parte mais... Eu queria fazer
fazer um iceberg de criptídeos um dia também. Eu sei que tem muitos aí já, né? Tem até do Dilma Guento, que eu já reagi a várias partes aqui no canal. Mas eu queria fazer a minha versão um dia, talvez eu faça, Pé mano. no chão da comunidade também guarda alguns conceitos bem interessantes. Inclusive, esse tópico, como vocês puderam ver, é muito relacionado a animais extintos. No caso, animais que realmente existiram em algum momento. E eu planejo no futuro também fazer um vídeo falando especificamente sobre animais modernos extintos e as histórias por trás deles. Então, se tiver um vídeo lá, ô semideus, pra você pegar umas informações, aguardem esse vídeo. Mas por enquanto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Estarei lá. Até mais. Ok, irado, hein, cara. Um tema muito interessante, muito legal mesmo, cara. Adorei esse vídeo. Quero que ele traga mais vídeos sobre animais, que eu tô bastante nessa temática ainda, cara. Não sei se vou fazer outro vídeo sobre animais no meu canal lá, no meu segundo canal. Mas eu pensei em fazer um iceberg sobre dinossauros também, mas não sei se vou fazer. Porque eu tava mais assim com esses animais mais recentes que eu tô mais apegado, sabe, de fazer vídeos. Mas eu acho que eu parti mais pra parte de religiões agora. Tô pensando seriamente em fazer o iceberg do cristianismo. Então talvez seja isso que eu vou fazer. Inclusive eu já fiz uma pesquisa sobre. Enfim, ia ser das religiões, mas eu achei que o do cristianismo vai ser mais fácil de fazer primeiro. Enfim, deixem a opinião de vocês nos comentários, deixem aí se vocês acreditam que algum desses animais existe. Eu acho que de todos aqui, o que eu mais gostaria que existisse, com certeza seria aquela onça, porque seria brasileira, né? Mas eu gostei demais do lobandino aqui. Só que de todos, o que eu acho mais possível de existir mesmo, cara, eu acho que é aquele leão, né, cara? Aquele leão lá com aquela pelagem realmente bem provável de ter existido. Até o pelo tem, né, cara? Enfim. Espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.